Olá, tudo bem com você? Aqui é o André Faria, CEO da Bluesoft. E hoje nesse vídeo nós vamos fazer juntos um exercício muito interessante. Nós vamos analisar os resultados do segundo trimestre fiscal aqui de 2020 do Walmart. As companhias norte-americanas estão publicando seus resultados. Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, um momento muito diferente, cheio de tantas incertezas, é muito interessante que a gente entenda como as companhias estão reagindo a essa situação toda, o que elas fizeram, o que elas aprenderam, como que isso impactaram nos números, nos resultados, entender esses indicadores, e é um belíssimo benchmark para você empresário, especialmente para você supermercadista, fazer uma comparação com o seu negócio, com aquilo que você fez, com a maneira que tudo isso impactou a sua operação. O Sam Walton, que foi o fundador do Walmart, escreveu um livro chamado Made in America. Inclusive, algum dia eu quero fazer um vídeo também contando bastante coisa sobre o que ele ensina nesse livro. Se você quiser que eu faça esse vídeo, deixa um comentário aqui, que com certeza vai me motivar a gravar isso antes para você também. Mas o Walmart é uma das maiores redes supermercadistas do mundo, né? Então é um belíssimo benchmark para a gente olhar como é que foram os resultados, os números deles e a gente poder aprender com isso. O Sam Walton, ele gostava muito de fazer benchmark, ele estava sempre visitando lojas diferentes, formatos diferentes, sempre trazendo novas ideias para o negócio dele. Muitas deram errado e muitíssimas também deram muito certo. Por isso ele inovava muito, né? Ele copiava muitas ideias de outras empresas. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é olhar para os dados que foram publicados pela empresa Walmart, né, no portal de relação com investidores, são dados que estão disponíveis na internet. A gente vai olhar juntos esses dados e vamos fazer aqui uma análise conjunta desses resultados com o intuito da gente aprender com isso, tá? Então, fazendo aqui um breve disclaimer, eu não sou analista de valores imobiliários, isso não é uma indicação de compra e nem uma indicação de venda das ações do Walmart, tá bom? O intuito aqui é totalmente educativo para a gente aprender juntos com isso aqui, tá legal, pessoal? Então, espero que você goste aqui dessa análise, tá bom? Se você gostar, deixa aqui nos comentários, se tiver outra empresa que você queira que a gente analise, coloca aqui nos comentários também, que a gente pode fazer mais vídeos como esse. É importante também dizer que as opiniões, qualquer opinião dita aqui nesse vídeo, não necessariamente representa a opinião institucional da Bluesoft, tá bom, pessoal? Pode ser só um ponto de vista meu, ok? Então, disclaimers feitos, vamos então entender os resultados da Walmart. Para começar, eu quero mostrar aqui para vocês algumas informações atualizadas, né? Então, o Walmart tem 1.500 lojas aproximadamente, são 56 bandeiras em 27 países, com 10 e-commerces, pessoal. Tá legal? São cerca de 2,2 milhões de associados, né? São os colaboradores aí pelo mundo, 1,5 milhão somente nos Estados Unidos. É interessante também a gente ver, né, então, os 3 principais formatos que eles têm lá nos Estados Unidos. Então, são 3, basicamente, tipos de Walmart. O maior deles é o Supercenter. Vocês vão ver aqui que começou em 1988 e ele tem cerca de 182 mil pés quadrados, tá? Para a gente converter isso daqui para metros quadrados, é só a gente dividir por 10,7. A gente vai ter um tamanho aqui aproximado de 17 mil metros quadrados de área de loja, de área de venda. É bastante coisa, né, pessoal? 300 colaboradores. E por que tão grande, né? Além de oferecer ali a linha de supermercado que a gente está mais acostumado a ver, eles também vão ter produtos como eletrônicos, vão ter fashion, vão ter brinquedos e até mesmo móveis em algumas lojas. São lojas que ficam abertas 24 horas e que tem uma área de shopping center. Então você vai encontrar lá banco, vai encontrar salão de cabeleireiro, vai encontrar restaurante, vai encontrar óticas também, tá? A gente vai ver mais à frente que as óticas afetaram os negócios do Walmart. As óticas deles, muitas são próprias, né? Então ficaram fechadas nesse período de pandemia. A gente está gravando o vídeo agora em agosto de 2020. O segundo formato é o Discount Store. Aqui são lojas ainda mais antigas, né? A primeira em 1962, tem 100 colaboradores a menos na média, 200 colaboradores, e é um pouquinho menor aqui, né? 106 mil pés quadrados, que daí se nós fizermos aqui a nossa divisão, vai dar aproximadamente 10 mil metros quadrados de área de loja, tá bom? Nessa loja a linha já é um pouquinho menor, né? A gente não vai encontrar móveis, por exemplo, mas ainda assim encontra brinquedo, encontra fashion, encontra algumas outras coisas, tá? Quando a gente entra em Neighborhood Market, é mais parecido com o supermercado, que a gente está mais acostumado com a linha, com o mix, né, de supermercado. Então são alimentos, principalmente. E aqui são lojas bem menores, né? 38 mil pés quadrados, dividindo aqui por 10,7, daí um pouquinho mais de 3.500 metros quadrados. A loja opera com 95 colaboradores. E até interessante aqui também, já um primeiro benchmark para você fazer, é quantos colaboradores por metro quadrado, mais ou menos, você tem na sua loja. Dá para você comparar com a produtividade por colaborador aqui do Walmart. Outra coisa interessante são centros de distribuição. São 150 sem distribuição, um pouquinho mais do que isso, né? Quase 8 mil motoristas,
Aqui eles também falam um pouquinho de frota, né? E a gente consegue também ver que cada um atende de 90 a 100 lojas em cerca aqui de 240 quilômetros, tá? Um raio de 240 quilômetros ou 150 milhas. A gente vê também que tem 1 milhão de pés quadrados aqui, né? Que vai dar cerca aí, pessoal, de 100 mil metros quadrados, tá? É bastante coisa também. Trabalham 600 pessoas e basicamente eles conseguem carregar e descarregar cerca de 200 caminhões por dia. Muito bem, então agora vamos para o que mais nos interessa, que foi só uma introdução para você conhecer um pouco mais aí do Walmart. Às vezes você não tinha conhecimento, né, dos tamanhos, dos formatos de loja, então achei interessante fazer essa breve introdução para você. Interessante a gente ver o seguinte, tá? Estamos passando pela pandemia Covid-19, então em vários momentos dos números que nós vamos avaliar, eles comentam um pouquinho dos impactos da Covid. A Covid fez com que as vendas de algumas categorias aumentassem. Por outro lado, nós vamos ver que gerou algumas rupturas também, gerou alguns prejuízos por causa dos auto centers deles que ficaram fechados, né? Basicamente, você pode fazer manutenção no seu carro. O Walmart, muitas lojas vendem pneus, então você pode comprar os pneus, já troca o pneu, faz alinhamento, balanceamento, todo esse tipo de manutenção de veículo. E também eles têm os Vision Centers, né? Que são as óticas deles, que também algumas ficaram fechadas. Como o Walmart tem uma operação global, dependendo do país, o impacto foi um pouquinho diferente, né? Mas a gente viu que a maior parte aqui do business deles, do negócio, está nos Estados Unidos, embora tem grande parte também fora dos Estados Unidos. A gente pode dizer que, de fato, o Walmart é uma empresa global. E aqui, então, só para dar alguns destaques, eles abriram mão do Guidance. O que é o Guidance, pessoal? O Guidance, basicamente, é uma previsão que as companhias fazem para os investidores. Então, o Walmart, obviamente, é uma companhia de capital aberto. Geralmente, no release do ano, eles já vão dizer qual o Guidance para o ano seguinte. Então, olha, a gente pretende vender isso, a gente pretende abrir lojas. E eles vão dando alguma ideia do que o investidor pode esperar para aquele ano. Lá no início do nosso ano, primeiro trimestre, eles já resolveram abrir mão do Guidance, porque é muita incerteza, a gente não sabe direito o que vai acontecer, o câmbio tá maluco, né? Então, quando você tem operação em vários países, tem essa questão do câmbio. Eu vou mostrar para vocês também nos números que alguns resultados tiveram um efeito cambial muito grave. Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, né? O dólar estava 3,80, não faz tanto tempo assim, agora está quase R$6. Então, imagina você olhar o resultado dolarizado, dos resultados de venda, né, dos supermercados, por exemplo, se fosse aqui no Brasil do ano passado e desse ano em dólar, vai parecer que o negócio caiu muito, mas pode ter até crescido, só que o câmbio caiu mais do que o crescimento. Então, esse é um dos desafios de você consolidar os balanços, os resultados de uma empresa global, né? E aí tem uma visão que eles mostram aqui para nós, que é justamente tirando esses efeitos do câmbio. Se o câmbio estivesse estável, o resultado seria esse, né? Com o câmbio ajustado, o resultado passa a ser aquele. Então, é interessante também a gente ver essa comparação para ter uma interpretação correta dos efeitos do câmbio. Então, por conta disso, abriram mão desse guidance, quer dizer, a gente não vai conseguir entregar exatamente o que foi a nossa previsão. E aí eles estão dizendo aqui para a gente, o que a gente fez relacionado à Covid como resposta para os nossos colaboradores. Então, eles estão dizendo aqui que pagaram um pouquinho a mais, né, justamente porque estão na linha de frente, estão dizendo que criaram o Emergency Leave Policy, então, diferente daqui do Brasil, nos Estados Unidos não tem tanta proteção para o colaborador como a gente tem aqui por conta da CLT, então eles têm que, as companhias geralmente criam suas próprias regras e benefícios para os colaboradores nesse sentido, né? Aqui no caso, se o colaborador precisasse tirar uma licença para se cuidar, etc, né? A gente tem também oferecer máscaras e luvas, aqui no Brasil também foi muito comum, e esses sneeze guards que eles falam aqui são aqueles painéis de acrílico que nós também colocamos em muitas lojas aqui no Brasil. Indicadores no chão, né, para as pessoas andarem na mesma direção, não ficarem se cruzando, indicadores também de distanciamento nas filas. Quando a gente fala de clientes, eles mudaram os horários das lojas, estão fazendo entregas mais rápidas, em até 2 horas na casa dos clientes, criaram mais espaços, né, e aumentaram a capacidade para delivery e pick-up. Pick-up é quando o cliente compra pela internet, mas vai buscar na loja as mercadorias, tá? Criaram também, né, aqui o delivery no Sam's Club lá no México para entregar no mesmo dia que o cliente faz a compra. E também estão expandindo o Scan and Go. O Scan and Go é uma espécie de self-checkout, mas em vez de usar o equipamento da loja, o cliente usa o seu próprio celular, escaneia os itens que ele quer levar. E na saída lá do Sam's Club, ele simplesmente comprova que ele pagou por aqueles itens que ele está levando embora para casa dele. Bom, também tem suporte à comunidade, né? Então, contrataram 235 mil colaboradores só nos Estados Unidos, é bastante coisa, né, pessoal? Então, realmente, bem interessante. Também aqui, ações filantrópicas e criaram também nos seus estacionamentos, né, em 139 deles, espaços para teste de Covid. Então, aqui são alguns exemplos de ações do Walmart relacionadas à Covid. Vamos agora, então, dar uma olhadinha nos números. Olha só, os números aqui que eu for comentando com vocês estão em bilhões, tá?
exceto quando a gente está falando de lucro por ação. E a gente também está comparando com o mesmo período do ano passado. Curioso a gente olhar aqui, né, segundo trimestre, ano fiscal de 2021. No Walmart o ano começa em fevereiro, então é um pouquinho diferente, né? Fevereiro, março e abril é o primeiro trimestre fiscal. Maio, junho e julho, que é aqui o que nós estamos analisando, é o segundo trimestre fiscal. Então, nos Estados Unidos, as empresas fazem os seus fechamentos pelos trimestres fiscais e não pelo trimestre do ano mesmo, né? Então, isso confunde um pouquinho. Mas, basicamente, a gente vai estar analisando. Então, é como se pulasse um mês a partir de janeiro, em comparação com os nossos trimestres aqui, quando a gente fala do Walmart. E a gente está analisando, então, esse segundo trimestre desse ano em comparação com o ano passado. Então, de 2020 comparado com 2019, tá? 2021 aqui, na verdade, então, a gente está falando do período de 2020, na realidade também, quando a gente olha para o nosso calendário. Total de receita do Walmart, né? Quanto faturou o Walmart, considerando Estados Unidos, considerando Sam's Club, considerando o mundo todo. Faturou 137,7 bilhões de dólares, um crescimento de 5,6 em relação ao mesmo período do ano passado, né? Quando nós ajustamos a moeda, lembra que eu falei dos efeitos da moeda? Olha que interessante. O crescimento fica ainda maior, 7,5, daria 140 bi se não fossem os efeitos cambiais aqui negativos. Em relação a vendas líquidas, 136,8 bi, né? A diferença aqui são as outras receitas que não advêm de venda, tá? E quando a gente corrige também o câmbio, você vai ver que é um pouquinho maior, cerca de 7,6 de crescimento nas vendas em valores nominais. Pessoal, muito interessante, né? Para uma empresa desse tamanho do Walmart, uns 1.500 lojas, que foi fundada aí há tanto tempo atrás, a gente vê uma entrega de resultado de 7,6%, é um excelente resultado, na minha humilde opinião, tá bem? A margem bruta deles, quanto é? 24,9%, praticamente 25%. Uma margem bruta interessante para uma operação de supermercado. Lembrando que aqui também a gente está falando de operação consolidada do mundo todo. Eles também têm postos de gasolina, tem outros negócios, né? Então aqui está tudo junto, depois a gente consegue ver um pouquinho mais separado. E dessa receita toda, qual que é o percentual de despesas em relação às vendas? 21,2%. Então aqui estão outros benchmarks interessantes para você fazer com a sua própria companhia, né? Sua margem bruta, qual é? Qual que é, então, se a gente pegar aqui o total de despesas e dividir pelas vendas líquidas, quanto que sua despesa representa? No caso do Walmart, 21,2%, tá? Tanto a margem aumentou quanto a despesa aumentou, aqui em pontos percentuais, né? Mas na realidade aqui a margem aumentou mais que a despesa, então tá tudo bem. Quando a gente olha para resultado, então para lucro, a gente está falando de 6,1 bi. Se a gente dividir aqui esse 6,1 bi pelas vendas líquidas, né? A gente estaria falando de uma margem aqui líquida final de aproximadamente 4,4, né? Quase 4,46 aqui, tá bom? Então é uma margem bacana para uma operação de supermercado. Se a gente for observar depois outros negócios, nós vamos estudar outras empresas, como por exemplo o Costco, a gente vai ver que tem algumas operações que têm margens bem mais apertadas do que isso daqui, né? Uma margem de 4%, uma margem líquida, né, para operação supermercadista, é uma boa margem. Geralmente esse setor é um setor que tem margens bastante baixas mesmo, bastante pequenas, quando a gente compara com outros segmentos do varejo, tá bom? Então isso tá muito legal, na minha opinião, de novo, né? Quando a gente olha aqui para a taxa, para os impostos, a gente está falando de uma carga tributária total de 25,5%, aumentou um pouquinho também em relação ao trimestre passado. Interessante também aqui a gente observar que Estados Unidos tributa dividendos. Então, no Brasil, a gente tem uma carga tributária um pouquinho maior aqui, né, porque a gente já faz a tributação do IRPJ, da CSLL sobre o lucro. Aqui no caso dos Estados Unidos, eles vão tributar depois na hora de distribuir os dividendos, tá bom? Novamente. No Brasil, tributação de dividendos não existe por enquanto, tá? Está se discutindo isso e tudo mais, né? O Paulo Guedes já deu algum sinal de que talvez isso possa mudar, mas por enquanto tributação de dividendos no Brasil não existe. E aqui é mais interessante para quem é investidor do Walmart, né? Ele está falando aqui do lucro por ação, né? Que é o earnings per share, de 2,27. Eles fazem alguns ajustes aqui, e aí quando fazem esses ajustes, o resultado real aqui fica 1,56 de lucro por ação. Ainda assim, né? Um crescimento bem interessante em relação ao trimestre passado, quer dizer, a companhia está dando mais lucro também para o acionista. Aqui a gente consegue ver outros indicadores interessantes, que de novo pode ser sempre bacana você fazer a comparação de dividir pela receita total ou de dividir pelas vendas líquidas, para você poder comparar, né, com o seu negócio e ter algum tipo de benchmark. Eu queria só destacar aqui algumas coisas, né? Primeiro, o estoque. O estoque caiu cerca de 7%, por conta de ruptura e também por conta de aumento de demanda dos produtos por causa da Covid. Então, toda essa mudança de comportamento do consumidor, as pessoas trabalhando mais em casa, em home office, cozinhando em casa. Então, tudo isso mudou um pouco
o comportamento das compras, né, nas lojas. Por conta disso, também a indústria muitas vezes não conseguiu responder a essa mudança de demanda, o que acaba ocasionando algumas rupturas nas gôndolas, né? E também faz com que o supermercado, então, mantenha menos estoque, além de ter vendido mais. Então, não necessariamente ter um estoque menor é ruim. Na verdade, quando o varejo tem um estoque menor, ele fica com mais capital de giro. Isso é muito bom, ele pode usar esse capital de giro, às vezes, para fazer outros investimentos mais importantes para o crescimento do negócio. Porém, é ruim quando o estoque diminui e a gente tem ruptura, porque daí a gente também tem perda de vendas, o consumidor não encontra o produto que ele quer. E aqui nesse caso, então, a gente vai ver que também tivemos ruptura, o próprio Walmart aqui define isso nas informações que a gente vai ver mais à frente. Eles aproveitam aqui para mostrar para a gente algumas ações de Covid, né? Então aqui, ó, as filas que eles foram fazendo, os colaboradores usando máscara, né? Tomando todos os cuidados. Quando a gente fala aqui de alavancagem da companhia, a gente está falando de 41% praticamente. E aqui também vale uma observação, porque a gente está falando de uma taxa de juros nos Estados Unidos que agora está irrisória, né? Está quase zero, tá? Acho que menos de 0,5%, tá? No Brasil, a gente está falando de uma taxa de juros agora, em agosto de 2020, de 2%, né? A Selic, pelo menos. Só que, pessoal, nos Estados Unidos, esses 2% que a gente está passando por aqui agora é o normal. Se a gente for olhar o histórico de taxa de juros nos Estados Unidos, você vai notar que ele fica sempre próximo ali a 2%. Num negócio que tem um resultado de 4,5%, é interessante você se alavancar para poder crescer, para poder abrir mais lojas. Então, você faz uma dívida no banco para pagar 2% de juros, por exemplo, né? Algo em torno disso, e você tem um resultado melhor do que esse. Então, faz sentido você se endividar para investir no negócio. No Brasil, tradicionalmente, nós sempre tivemos taxas de juros muito maiores do que isso, né? Não faz tanto tempo assim, não precisa olhar tanto tempo para trás, talvez 3, 4 anos no máximo, a gente vai ter visto ali taxa de juros no Brasil de 14%. Então, como é que você vai se alavancar com uma taxa de juros de 14% se o teu negócio dá 4% de margem? Você não vai fazer uma coisa dessas. Então, aqui no Brasil, claro, há exceções, a gente vai ver que tem companhias que são alavancadas, mas, via de regra, as companhias fazem menos dívida no banco por conta da taxa de juros ser alta, né? Especialmente quando a gente fala desses segmentos, né? Tem margens mais baixas. Então, a alavancagem nos Estados Unidos das companhias é natural que ela seja um pouquinho maior, é até considerado saudável uma companhia ter um equilíbrio, né, de capitalização entre o dinheiro do sócio e o capital que adquire dos bancos, tá? Então é interessante ter um equilíbrio. É até mal visto, de certa maneira, quando você vê uma companhia que não se alavanca, que não faz dívida. Porque, teoricamente, se a companhia está indo bem, a taxa de juros é baixa e ela está em aceleração para crescer, faz sentido ela pegar um capital do banco, né, usar esse crédito com uma taxa de juros baixa para fazer o negócio dela continuar sempre crescendo, tá? Se não ficou claro isso aqui, deixa aqui no comentário que você não entendeu, que você quer que eu explique isso daqui melhor, de uma forma diferente, dê mais exemplos dessa questão de alavancagem e a gente fala mais sobre esse assunto. Mas só queria destacar porque você olha 40% aqui, você fala, nossa, então o Walmart está endividado, né? Então tá ruim, a companhia está indo mal. Nada disso, é totalmente normal, natural. Numa companhia norte-americana a gente vê esse tipo de alavancagem aqui, é considerado saudável, tá bem? Então por aqui tudo bem, sem nenhum problema. E olha só que interessante, quando a gente olha fluxo de caixa, né? Então quanto que a companhia gerou de caixa nesse trimestre? Ela gerou 19 bilhões, e aqui que é interessante, quase 8 bi a mais do que no trimestre passado, né? Isso também aqui um pouco desses efeitos do aumento de demanda da Covid. Desses 19 bi que a companhia gerou de caixa, ela investiu em ativos, que é o CAPEX aqui, né? O Capital Expenditures, 3,6 bi, um pouquinho menos do que ela investiu no trimestre anterior. O fluxo de caixa livre, então, basicamente o que é, pessoal? Vamos pegar o fluxo de caixa que foi gerado na operação, né? Ou seja, nas vendas dos supermercados. Vamos tirar o que foi investido em ativos, máquinas, imóveis, caminhões, tudo isso. A gente vai ter, então, um fluxo de caixa livre de 15,4 bi, tá? Daí eles resolveram, então, distribuir 3,1 de dividendos, né? Tá bem conservador, tá tranquilo, tá legal. E aí, recomprar ações. Nossa, mas por que o Walmart vai recomprar ações? Será que ele está considerando que as ações estão baratas no mercado, que o mercado não está precificando correto, então vai recomprar? Essa é outra curiosidade. Nos Estados Unidos, é uma maneira também de você remunerar, né, um acionista, você fazer a recompra de ações. E por que recomprar ações? Porque os dividendos são tributados. Então, às vezes, compensa fazer também esse equilíbrio de recomprar ações. Quando você recompra ações, de certa maneira, você também está ali remunerando o seu acionista. Então, até aqui a gente estava olhando o Walmart como um todo, né? Todas as companhias, internacional, mais dos Estados Unidos. Aqui a gente consegue ver alguns números só dos Estados Unidos com certos detalhes. Note que a gente vê comparable sales, né? Quando eles falam comparable, ele está dizendo aqui para a gente, olha lá na nota, se a gente olhar aqui, ele está dizendo assim, ó, peguei um período
de 31 de julho para trás em 13 semanas, para comparar isso. Então, nesse período de 13 semanas anteriores a 31 de julho, a gente vê o que, pessoal? Um aumento no ticket médio, uma redução no número de transações, porém um aumento também nas vendas. Então, as pessoas estão comprando mais, tá? Sem novidades aqui, a gente já viu que as vendas aumentaram lá e a gente também sabe dos efeitos de mudança de comportamento por conta de Covid. A gente vê também, né, o e-commerce crescendo substancialmente, tá? Super interessante. A gente vê aqui o estoque caindo por conta de aumento de vendas e ruptura, como nós já tínhamos falado antes. Em relação a mudanças nas lojas, né? Nenhum aumento em número de lojas, né? Então, aqui o líquido está zero. Quer dizer basicamente o quê? Se eles abriram uma loja, fecharam outra. Ficou com a mesma quantidade de lojas que já tinha antes. Eles reformaram 45 lojas, tá? Então também esse processo de reformar as lojas é importante, né? Tem agora cerca de 3.450 locais de picape, que é aquele caso que o consumidor compra na internet e busca na loja, e já estão entregando no mesmo dia 2.730 lojas, em 2.730 lojas. Isso aqui também é muito interessante, né? Porque o consumidor tem essa exigência, especialmente quando você fala de supermercado, geralmente você quer comprar e receber no mesmo dia. Então isso é uma grande tendência que a gente vê, né? Tanto entrega no mesmo dia, como picape. Fica aí a dica para você, supermercadista. Se não está fazendo isso ainda, fala com a gente aqui na BlueSoft, porque a gente vem ajudando muitos dos nossos clientes. Eu acho que praticamente 100% deles, né? Os que não tinham ainda uma operação de e-commerce nesse período de Covid, agora estão fazendo. Muitos estão conseguindo resultados extraordinários, resultados muito bons. Então, está vendo que o Walmart está investindo muito nisso. Você também não deve ficar de fora, você que é supermercadista. Não importa qual o seu tamanho, acho que é muito importante você começar a atender o seu consumidor nos canais online também. Essa é uma grande tendência, né? Muitas pessoas, muitos consumidores que não compravam online antes, porque dão a preferência para visitar a loja, estão comprando, mesmo que parcialmente online agora. E é muito importante que a primeira experiência dele seja na sua loja, para que ele continue sendo seu cliente, né? Para que ele continue sendo seu cliente. Mas também é muito importante que ele tenha uma experiência sensacional, que ele tenha uma boa experiência para que ele continue repetidas vezes comprando online de você. Então a BlueSoft pode com certeza te ajudar neste processo, tá? Fica ligado, isso é uma dica bastante importante. Aqui tem algumas outras coisas interessantes, né? Aqui a gente vê o resultado somente da operação Estados Unidos, deu 5,1 bi também, crescimento expressivo. Eles falam que o motivo da despesa ter aumentado aqui 41 pontos percentuais foi por conta de custos relacionados à Covid, né? Eles falam sanitization costs, custos ligados a saneamento, né? Essa questão toda de proteção dos colaboradores, dos clientes também. A gente viu algumas coisas lá em cima. E aqui também eles comentam um pouquinho do porquê que o lucro aumentou. O lucro aumentou porque vendeu mais, porque o e-commerce também teve mais tração. Por outro lado, caiu por conta dos auto care centers e das óticas, como nós falamos lá no começo do vídeo. Comentando um pouquinho aqui das principais categorias, né? Alimentos vendeu mais, e-commerce atingiu aqui os maiores níveis de venda já vistos antes. Então, de novo, aqui o ponto do e-commerce para você ficar ligado. Saúde e bem-estar também houve aumento de vendas, né? Porém, as óticas que estão nessa categoria aqui tiveram algum tipo de prejuízo por ficar fechado. E quando a gente fala de outros tipos de mercadorias, houve também um aumento por conta dos estímulos do governo. Assim como nós tivemos aqui no Brasil o famosíssimo Corona Voucher, os R$600 distribuídos para boa parte da população, o Trump lá nos Estados Unidos também fez alguns estímulos, tá? Isso também fez com que as pessoas consumissem mais, estímulos para a economia. Quando a gente olha para o resultado internacional do Walmart, né, a gente vê uma queda de 6,8, pegadinha do câmbio. Se a gente tirar o efeito do câmbio, 1,6. Então, de novo, quando a gente olha o Walmart geral, a gente vê um aumento de vendas de 7,6, tirando os efeitos do câmbio. Aí a gente volta aqui e verifica o aumento de vendas do internacional, tirando os efeitos do câmbio, em 1,6 só. A gente percebe que realmente internacional, o problema que o Walmart teve foi bem maior do que nos Estados Unidos, né? Então, poderia ter sido muito maior aqui esse aumento de vendas se a gente tivesse seguido o mesmo ritmo que teve lá nos Estados Unidos. Mas ainda assim, né, se a gente tirar os efeitos do câmbio, foi positivo, os efeitos do câmbio deixam um pouquinho complicada a situação. A margem também aumentou aqui, quase 1%, né, 74 pontos percentuais, a despesa também aumenta um pouquinho, eles comentam aqui da flutuação de câmbio, eles comentam aqui também dos custos relacionados à Covid-19, se a gente tirar os efeitos do câmbio, 100 milhões a mais aqui, tá? E a gente também teve aqui uma grande queda de estoque, né, 11%, nossa, que foi exagerado, mas também porque o estoque está dolarizado. Quando a gente olha operação por país, né, destaquei aqui para vocês o quê? México, China, Canadá e Reino Unido, né, região lá da Inglaterra. A gente teve aumento no ticket médio, acima de 20% em todas, no Reino Unido aqui 73%. O que mais que foi comum? E-commerce, pessoal, olha só.
No México, 217% a mais, na China dobrou, no Canadá 215% a mais e no Reino Unido também praticamente dobrou, 98%. E aí, se você continuar aqui descendo, você vai conseguir começar a ver os demonstrativos financeiros da companhia. Então aqui a gente consegue ver os últimos 12 meses, é sempre importante você observar a que período o demonstrativo está se referindo. Então, para observar a mudança nas receitas, para observar a flutuação do câmbio também, que eles estão demonstrando aqui, você consegue vendo com mais detalhes, tá? Eu não vou entrar aqui em cada uma dessas coisas, para não ficar muito pesada aqui a nossa apresentação, mas se você tiver curiosidade e quiser saber mais, basta acessar o site stock.walmart.com, lá você vai encontrar todos os demonstrativos financeiros e contábeis, você pode fazer download deles e pode analisar em detalhe cada uma das informações. Muito bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa análise. Para mim foi muito interessante, muito bacana, eu aprendi bastante fazendo essa análise, olhando esses dados. Eu acho que esse exercício, né, para todo empresário é bastante importante. As companhias de capital aberto dão tanto para o investidor, mas como também para outros empresários e empreendedores essa oportunidade de conhecer outros negócios. E sempre que a gente vai conhecer negócios diferentes, a gente acaba aprendendo coisas interessantes. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, né? Compartilha ele com outras pessoas também. Quanto mais pessoas acessarem esse conteúdo, mais forte é o sinal para a gente que a gente deve continuar esse trabalho, que a gente deve continuar aí analisando outros resultados de outras empresas para vocês. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, né? E se você estiver precisando do melhor ERP em nuvem, web, né, para empresas varejistas, atacadistas e distribuidores, a nossa equipe comercial está à sua disposição para fazer uma apresentação sem compromisso. Mesmo que você não esteja decidido a trocar de ERP agora, vale super a pena você conhecer a solução da BlueSoft, entender as oportunidades que existem para você melhorar com tecnologia aí essa operação. Vai ser um prazer enorme. A nossa equipe está ansiosa para receber o seu contato, tá bem? Então, muito obrigado e até a próxima.